Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 8 de março, nós vamos fazer a leitura no livro de Deuteronômio, do capítulo 26 ao 28, tá bom? Então vamos para a nossa leitura, Deuteronômio capítulo 26. Depois de entrar na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como herança, e se estabelecer nela, separem parte dos primeiros frutos de tudo que vocês plantaram. Ponham esses produtos numa cesta e levem-nos ao lugar determinado pelo Eterno para a adoração. Vocês deverão procurar o sacerdote que estiver de serviço e dizer: declaro ao Eterno, o seu Deus, hoje, que vim para a terra que o Eterno prometeu aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá a cesta de vocês e a depositará no altar do Eterno. E ali, na presença do seu Deus, vocês declararão: meu pai foi um arameu errante. Ele desceu ao Egito e viveu lá. Só ele e um punhado de gente no começo, mas logo eles se tornaram uma grande nação, forte e numerosa. Os egípcios abusaram de nós e nos oprimiram, com uma escravidão cruel e selvagem. Mas gritamos ao Eterno, o Deus dos nossos pais. Ele ouviu nossa voz, viu nosso desamparo, nossa desgraça, nossa situação miserável, e o Eterno nos tirou do Egito, com sua mão forte e seu braço comprido, temível e grande, com sinais, milagres e maravilhas, e ele nos trouxe para este lugar, deu-nos esta terra em que manam leite e mel. Portanto, aqui estou. Trouxe os primeiros frutos do que plantei nessa terra que tu me deste, ó Eterno. Então, depositem a cesta na presença do Eterno, seu Deus. Prostrem-se diante dele e alegrem-se. Celebrem todas as boas coisas que o Eterno, seu Deus, deu a vocês e suas famílias. Celebrem com os levitas e os estrangeiros que vivem no meio de vocês. A cada 3 anos, no ano do dízimo, deem a 10ª parte das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tenham sua provisão nas suas cidades. Na presença do Eterno, o seu Deus, digam: eu trouxe a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O que me ordenaste, eu fiz. Não fiz rodeios para praticar teus mandamentos. Não me esqueci de nenhum deles. Não comi da porção sagrada enquanto estava de luto. Não tirei nada enquanto estava ritualmente impuro. Nem usei nada para oferecer em funerais. Ouvi e obedeci à voz do Eterno, o meu Deus. Vivi de acordo com o que ordenaste. Olha da tua santa morada no céu. Abençoa teu povo, Israel, e o solo que nos deste, como prometeste a nossos antepassados, esta terra que manam leite e mel. Hoje o Eterno, seu Deus, ordena que vocês sigam esses decretos e regulamentos, que os pratiquem com dedicação total. Vocês renovarão seus votos hoje, afirmando que o Eterno é seu Deus e que vocês viverão de acordo com o que ele ordenar. Façam o que ele está expresso nos decretos, regulamentos e mandamentos, e sejam obedientes a ele. E hoje o Eterno reafirmou que vocês são um tesouro cuidadosamente guardado, como ele prometeu. Um povo designado a guardar seus mandamentos, estabelecido acima de todas as outras nações que ele criou, superior em louvor, fama e honra. Vocês são um povo santo para o Eterno, o seu Deus.
Isso foi o que ele prometeu. Deuteronômio, capítulo 27. Moisés deu esta ordem aos líderes de Israel: obedeçam a todos os mandamentos que estou promulgando hoje, no dia em que vocês atravessarem o Jordão para a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Depois de cruzar o rio, escrevam nas pedras todas as palavras desta revelação, para que entrem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Essa terra que transborda de leite e mel, prometida a vocês pelo Deus de seus pais. Assim, depois de cruzar o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal e pintem-nas com cal. Construam um altar de pedras para o Eterno, o seu Deus, neste monte. Não empreguem ferramentas de ferro nas pedras. Construam um altar com pedras brutas e ofereçam nele suas ofertas queimadas ao Eterno. Vocês devem apresentar suas ofertas de paz e comê-las ali, alegrando-se na presença do Eterno. Escrevam nas pedras de forma legível todas as palavras dessa revelação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel: silêncio! Ouçam atentamente, povo de Israel. Nesse dia, vocês se tornaram o povo do Eterno, o seu Deus. Ouçam a voz do Eterno. Obedeçam aos seus mandamentos e regulamentos que hoje estão sendo promulgados. Nesse dia, Moisés ordenou: depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão no monte Ebal para pronunciar a maldição: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas, agindo como porta-voz e falando em voz alta, anunciarão a Israel: a maldição do Eterno sobre todo aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno, feita por artesãos, e o erigir em segredo. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar pai ou sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos de divisa do seu vizinho. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a esposa de seu pai. Ele desonrou a mulher do seu pai. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua sogra. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que matar o próximo em segredo. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação. E todos responderão: sim, com certeza. Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando,
O Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão além de vocês, se obedecerem à voz do Eterno, o seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes das suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos. A bênção do Eterno sobre sua cesta de pão. A bênção do Eterno sobre tudo que fizerem. O Eterno derrotará os inimigos que atacarem vocês. Eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre seus celeiros e sobre seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. O Eterno os separará como povo santo para ele, como prometeu, se vocês obedecerem a ele e viverem conforme o que ele determinou. Todos os povos da terra darão testemunho da vida que vocês vivem sob o nome do Eterno e terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre, as crias dos seus animais e as colheitas da sua terra, a terra que ele prometeu aos seus antepassados dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas do céu, derramará chuva sobre a terra na época certa e abençoará o trabalho que vocês empreenderem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Vocês sempre estarão por cima e nunca por baixo. Se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir as ordens do Eterno, seu Deus, que estou anunciando hoje, não vacilem, não se desviem, nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que estou dizendo a vocês. Não sigam nem adorem outros deuses. Vou dizer agora o que acontecerá se vocês não ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e não obedecerem diligentemente a todos os mandamentos e instruções que estão ouvindo hoje aqui. Todas aquelas maldições cairão sobre vocês. A maldição do Eterno na cidade, a maldição do Eterno no campo, a maldição do Eterno sobre sua cesta de pão, a maldição do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes das suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a maldição do Eterno sobre sua chegada, a maldição do Eterno sobre sua saída. O Eterno enviará maldição, confusão e oposição sobre tudo o que tentarem fazer, até que tenham sido destruídos e não reste nada de vocês. Tudo por causa do mal que fizeram e que levou vocês a me abandonarem. O Eterno infectará vocês com doença, varrendo vocês da terra que daqui a pouco irão conquistar. O Eterno fará cair sobre vocês doenças contagiosas, febre, inflamação, calor ardente, seca, ferrugem e mofo, que os perseguirão até que morram. O céu sobre vocês se tornará como um telhado de ferro e o solo debaixo dos pés, uma placa de concreto. O Eterno fará chover cinza e pó até vocês sufocarem. O Eterno derrotará vocês por meio de ataques dos inimigos. Vocês investirão contra seus inimigos por uma estrada e fugirão por 7. Todos os reinos da terra olharão para vocês, porque vocês terão se tornado motivo de horror. Seus cadáveres servirão de alimento para as aves e para os animais terrestres, e ninguém os enxotará. O Eterno ferirá vocês com as úlceras do Egito, com hemorroidas, feridas purulentas e coceiras sem cura. Ele castigará vocês com loucura, cegueira e perturbação mental. Vocês ficarão tateando à sua volta ao meio-dia, como um cego, tentando achar seu caminho numa escuridão sem fim, e nunca chegarão ao seu destino.
Não passará um dia sem que vocês sejam oprimidos e roubados, e ninguém virá socorrê-los. Seus homens ficarão noivos de uma mulher, mas ela será amante de outro homem. Vocês construirão uma casa, mas nunca morarão nela. Plantarão uma horta e não comerão mais que uma cenoura dela. Verão seu boi ser abatido, mas não ganharão um único bife dele. Seu jumento será roubado diante de vocês e nunca será devolvido. Suas ovelhas serão enviadas a seus inimigos e ninguém mexerá um dedo para ajudar vocês. Seus filhos e filhas serão enviados a estrangeiros. Seus olhos cansarão de olhar para eles sem poder fazer nada. Suas colheitas e tudo que vocês tiverem produzido serão comidos e usados por estrangeiros. Vocês passarão o resto da vida oprimidos e jogados de um lado para o outro. As coisas que irão presenciar os levarão à loucura. O Eterno castigará vocês com feridas doloridas nos joelhos e nas pernas, e não haverá cura, nem alívio dos pés à cabeça. O Eterno levará vocês e o rei que tiverem escolhido para uma terra da qual nem vocês nem seus antepassados ouviram falar. Ali vocês adorarão outros deuses, falsos deuses de madeira e de pedra. O tratamento que vocês receberão desses povos será tão cruel que servirá de lição e provérbio para os outros. Vocês plantarão sacos e sacos de sementes, mas não colherão quase nada. Os gafanhotos devorarão tudo. Plantarão e cultivarão vinhas, mas não beberão, nem servirão vinho algum. Os vermes acabarão com elas. Terão pomares de oliveiras por todos os lugares, mas não terão azeite para passar no rosto ou nas mãos. As azeitonas já terão caído. Vocês terão filhos e filhas, mas eles não serão seus por muito tempo, porque irão para o cativeiro. Enxames de gafanhoto tomarão conta de suas árvores e plantações. O estrangeiro que vive entre vocês subirá cada vez mais alto, enquanto vocês caem cada vez mais no buraco. Ele emprestará para vocês, mas vocês não emprestarão para ele. Ele será a cabeça e você cauda. Todas essas maldições virão sobre vocês. Elas os perseguirão e alcançarão até que não reste nada de vocês, se não obedecerem à voz do Eterno, seu Deus, e não cumprirem diligentemente os seus mandamentos e instruções que estou transmitindo a vocês. As maldições serão marcos e advertências para seus descendentes. Se vocês não servirem ao Eterno, seu Deus, com alegria e dedicação total na prosperidade, terão de servir aos inimigos que o Eterno enviar contra vocês. A vida será fome e seca, trapos e miséria, e depois ele porá uma canga de ferro sobre vocês e acabará de destruí-los. Sim, o Eterno levantará uma nação de um lugar distante contra vocês, que mergulhará sobre vocês como uma águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, um povo impiedoso, cruel, até para com velhinhos e bebês. Eles devorarão as crias dos seus animais e suas plantações até que vocês estejam falidos. Não deixarão nada para trás: vinho, cereal, azeite, bezerros, cordeiros e, por fim, vocês mesmos. Eles sitiarão vocês, que estarão encolhidos atrás das portas das suas cidades. Eles derrubarão os muros altos e imponentes que antes faziam vocês se sentirem muito seguros. Eles sitiarão suas cidades fortificadas no país que o Eterno, seu Deus, deu a vocês. E vocês acabarão agindo como canibais, comendo os próprios filhos que o Eterno, seu Deus, deu a vocês. Quando o sofrimento do cerco for extremo, vocês comerão seus bebês. O homem mais educado e carinhoso entre vocês se tornará agressivo contra o próprio irmão, contra a esposa amada e até contra os filhos que ainda estiverem vivos, negando-se a partilhar com eles o resto de carne humana cozida que estiver comendo. Ele perdeu tudo, até mesmo sua humanidade, no sofrimento, durante o cerco que seus inimigos montaram em volta da cidade.
A mulher mais educada e carinhosa entre vocês, que não faria mal a uma formiga, se tornará agressiva contra o marido amado e os filhos, só para não compartilhar a placenta do próprio parto, que ela planeja comer em segredo. E ela, de fato, a comerá, porque perdeu tudo, até mesmo sua humanidade, no sofrimento durante o cerco que seus inimigos montarem em volta da cidade. Se vocês não cumprirem à risca as palavras dessa revelação escritas neste livro, se não viverem com um santo temor diante do nome glorioso e temível que é o Eterno, o seu Deus, ele castigará vocês com catástrofes, e seus filhos também sofrerão catástrofes enormes e intermináveis, doenças medonhas e insistentes. Ele fará cair sobre vocês todas as pragas egípcias que no passado aterrorizaram vocês. Serão alvo também de todas as doenças e calamidades imagináveis, coisas que nem mesmo estão escritas no livro da Revelação. O Eterno as enviará sobre vocês até destruí-los totalmente. Se vocês não obedecerem à voz do Eterno, seu Deus, serão reduzidos a uns poucos seres errantes não serão mais aquela multidão impressionante e numerosa como as estrelas do céu. As coisas acabarão assim. O Eterno antes tinha prazer em agradá-los e em dar a vocês muitos filhos. Então, terá prazer em se livrar de vocês, em varrê-los da face da terra. Ele os extirpará do mesmo solo do que agora vocês estão tomando posse. Ele os espalhará aos quatro ventos, de um lado da terra a outro. Vocês adorarão todos os tipos de deuses, deuses de que nem vocês nem seus antepassados ouviram falar. Falsos deuses de madeira e de pedra. Mas vocês não encontrarão um lar ali, não conseguirão se estabelecer em lugar nenhum. O Eterno dará a vocês um coração irrequieto, olhos ansiosos e uma alma saudosa. Vocês viverão em perigo constante, assustados com a própria sombra, sem saber o que os aguarda em cada esquina. Pela manhã vocês dirão: como eu queria que já fosse noite. E à noite irão suspirar: ah, quem dera já fosse manhã. Viverão apavorados com o que poderá acontecer em seguida e assustados com o desconhecido, por causa daquilo que já presenciaram. O Eterno enviará vocês de volta para o Egito por uma estrada que eu disse que vocês nunca percorreriam outra vez. Ali vocês se oferecerão, homens e mulheres, como escravos aos seus inimigos, e não aparecerá comprador. Deuteronômio, capítulo 29. Estes são os termos da aliança que o Eterno ordenou que Moisés fizesse com o povo de Israel na terra de Moabe, renovando a aliança que havia feito com eles no Monte Horebe. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Eterno fez no Egito ao faraó, aos membros da sua corte e à própria terra. Os juízos severos que vocês testemunharam e os espantosos sinais, milagres e maravilhas. Mas o Eterno não deu a vocês uma mente sensível, nem olhos perceptivos, nem ouvidos atentos até esse exato dia. Conduzi vocês pelo deserto durante 40 anos, e todo esse tempo suas roupas não rasgaram, nem suas sandálias. Vocês viveram bem sem vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Assim, provei a vocês que eu sou, de fato, o Eterno, o seu Deus. Quando vocês chegarem a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, vieram ao nosso encontro aparelhados para a guerra, mas nós os vencemos. Tomamos a terra deles, que foi dada como herança às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés. Cumpram à risca as palavras desta aliança. Orientem-se por elas para que vocês vivam bem e sabiamente em todos os detalhes.
Hoje vocês estão todos aqui, na presença do Eterno, seus chefes de tribos, líderes e oficiais, todo Israel. Seus bebês, suas esposas, os estrangeiros residentes nos seus acampamentos, que ajuntam sua lenha e buscam sua água, prontos para atravessar o rio e fazer parte dessa aliança tão solenemente prometida. O Eterno, com esta aliança, confirma que vocês são o povo dele, o que ele é o Eterno, e que ele é o Eterno, o seu Deus, exatamente como ele prometeu a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não estou fazendo esta aliança e seu juramento apenas com vocês. De fato, ela está sendo firmada com vocês que estão hoje aqui, na presença do Eterno, seu Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês se lembram das condições em que viviam no Egito e como zigue-zaguearam pelas nações em sua peregrinação até aqui? Vocês já viram o suficiente das obscenidades dos deuses dessas nações, do lixo moral que são aqueles deuses de madeira, pedra e prata. Não baixem a guarda para que ninguém, homem ou mulher, se afaste do Eterno e se envolva com os falsos deuses das nações, para que nenhuma erva daninha brote e se espalhe entre vocês. Por exemplo, alguém que, depois de ouvir as palavras do juramento da aliança, desculpa a si mesmo pensando: vou viver do jeito que me agrada, obrigado, e acaba arruinando a vida de todos à sua volta. O Eterno não vai perdoá-lo. Sua ira e seu zelo irromperão com um vulcão contra o infrator. Ele será soterrado pelas maldições escritas nesse livro. O Eterno apagará o nome dele dos seus registros e o separará de todas as tribos de Israel, para aplicar um castigo especial de acordo com as maldições escritas no livro da Revelação. A próxima geração, os filhos que vierem depois de vocês e o estrangeiro que vier de algum país distante, ficarão apavorados quando virem a devastação e constatarem que o Eterno tornou enferma a terra toda. Eles verão uma terra deserta e abrasada de sol e enxofre. Nada plantado, nada crescendo, nem mesmo uma folha de capim sobreviverá. Como no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, Adamá e Zeboim, que o Eterno atacou com toda a sua fúria. As nações perguntarão: por que o Eterno fez isso a esta terra? O que poderia tê-lo deixado tão furioso? E seus filhos responderão: foi porque eles abandonaram a aliança do Eterno, firmada com seus antepassados, e também com eles depois que ele os tirou do Egito. Eles se desviaram e começaram a adorar outros deuses, submeteram-se a deuses de que nunca tinham ouvido falar e com quem nunca haviam se envolvido. Assim, a ira do Eterno irrompeu contra essa terra, e todas as maldições escritas no livro caíram sobre ela. O Eterno arrancou-os com o nariz e tudo da sua terra e os lançou em outro terreno, como vocês bem podem ver. O Eterno, seu Deus, cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Cabe a nós e a nossos filhos cuidar de todos os termos desta revelação. Amém? Esses capítulos foram um pouquinho extensos, né? Mas paramos por aqui. Essa é a leitura de hoje. Nós estamos lendo Deuteronômio. E fique conosco para a próxima leitura. Até amanhã. A paz do Senhor Jesus.